Bom, e hoje nós vamos falar aqui de 7 detalhes que não podem faltar para você construir um dashboard que surpreende. Todas essas lives eu comento aqui de assuntos que são pertinentes aí, que sempre vão te ajudar a você construir dashboards que surpreendem. Fugir daquelas planilhas sem graças, né? Dentro do Excel. E hoje, então, vou falar de 7 detalhes que não podem faltar na construção de um dashboard que surpreende. E antes disso, vamos entender, né, a questão de um dashboard que surpreende. O que vem a ser isso? Até é melhor a gente mostrar, por enquanto aqui, o que não é isso. Porque muita gente, eu já vi isso, ela tem ali a sua planilha, a sua tabela dentro do Excel, e aí com base nessa tabela ela gera ali 3 gráficos, né, do jeito ali que sai do Excel, e já fala que aquilo é um dashboard. Então, um dashboard ele não é necessariamente gráficos ali reunidos junto ali de uma tabela. Isso não é um dashboard. Um dashboard a gente pode entender como uma transformação de dados em informações que são relevantes ali para se tomar decisões, né? Informações resumidas, informações claras e objetivas. Isso que é um dashboard. Aquela tela, aquele painel com várias análises resumidas de forma clara e objetiva para se tomar decisões. Um dashboard, ele não deixa de ser um relatório, uma apresentação. Então, ele acaba substituindo ali tabelas, né, planilhas grandes, relatórios, até relatórios impressos de várias páginas, apresentações em PowerPoint. Então, um dashboard ele substitui tudo isso. Então, é uma ferramenta muito interessante que a gente precisa utilizá-lo no nosso trabalho, né? No nosso mundo aí de corporativo, nas empresas. É bem interessante. E hoje, né, então, vamos dar foco então, no dashboard que realmente ele surpreende. Então, eu tenho alguns detalhes que a gente precisa se preocupar. O primeiro detalhe, né, que eu separei aqui para mostrar aqui para vocês, comentar com vocês, é a questão do alinhamento das análises com o objetivo do dashboard. Para que ele vai servir, né? E isso é fundamental. Que, por exemplo, vamos dar um exemplo, né? Ontem, não foi ontem, foi na quarta-feira. Semana, inclusive, está voando, né? Já estamos na sexta-feira. Então, na quarta-feira, eu tive uma reunião com um cliente que ele, inclusive, esse cliente, ele é gerente, né, de uma empresa que presta serviços, tá? Serviços, essa parte de redes, telefonia, né, e tudo mais. E o que acontece? Ele precisava de uma visão das tarefas e dos serviços de 3 setores que ele tomava conta, né? E aí eu sugeri, tanto que vai ser o trabalho que eu vou estar desenvolvendo para ele, de a gente concentrar essas informações num dashboard, porque daí ele vai ter essa visibilidade, né? Fácil visibilidade dos indicadores que ele precisa, das análises que ele precisa. Então, o que ele falou para mim? Ele precisa ter a visão das tarefas, dos serviços que estão sendo executados. Quantidade de serviços separados ali por cada setor que ele toma conta e também o status, em que pé que está, né? Quando que ele iniciou e ele já está terminado ou está em andamento, tem alguma pendência, então o status, né? A situação de cada serviço. Então o dashboard, o que ele vai ter que mostrar? Qual que vai ser o objetivo deste dashboard que eu estou dando como exemplo? Ele vai ter que mostrar quantidade de serviços, vai ter que mostrar a situação dos serviços,
o serviço eles estão distribuídos em 3 setores. Então, os setores devem aparecer no dashboard, né? Quantidade de serviço ali de cada setor, a quantidade de serviços ali por status, enfim. Aí vem a questão, o benefício de se ter um dashboard. Por quê? Porque a gente consegue ali demonstrar vários cenários, né? E onde que eu quero chegar então? Esse vai ser o objetivo do dashboard, mostrar ali os serviços, quantidade de serviços. E qual que é o detalhe então importante que a gente tem que tomar aí sempre o cuidado? É deixar esse objetivo bem alinhado com as análises que ele tem que mostrar. O que não pode então, por exemplo, o que ficaria de fora aqui? Em nenhum momento ele falou para mim, esse cliente, que ele precisa, né, analisar o custo de cada serviço. Qual foi o custo de mão de obra? Qual foi o custo de material? Qual foi o faturamento ali, né, da prestação dos serviços? Então, são tipos de análises que não vão precisar entrar no dashboard. Então, não será preciso gastar tempo, energia em preparando esses dados e também preparando as análises que o dashboard vai mostrar, que são pertinentes aí à parte financeira. Então, é nesse sentido que a gente tem que sempre se preocupar, né? Ter essa atenção. Para fazer o dashboard, o objetivo tem que estar alinhado ali com as análises que eu vou demonstrar, né? Isso é fundamental, porque senão a gente gasta energia à toa, né, ali com algo que não vai ser utilizado. Aí pode ser, né, que aquele dashboard, então, ele não vai acabar suprindo todas as necessidades ali da empresa. Ela sempre vai ter que recorrer também, se o dashboard não mostra tudo que ela precisa, recorrer a outros artifícios, a outras planilhas, a outros relatórios, e não é esse o objetivo principal do dashboard. O objetivo principal é reunir as informações ali, concentrar as informações em tudo em uma única ali tela, né? Isso que pode acontecer de o dashboard ter mais de uma página, mais de uma tela ali. Isso pode acontecer, mas de todo jeito é um local só que a empresa vai acessar. Então, por isso que esse primeiro detalhe é extremamente importante. O segundo detalhe que a gente pode falar é a questão da identificação das análises ali que estão presentes no dashboard. Análises, a gente pode interpretar como análises as informações em si, né? As métricas, né? Porque um dashboard, a principal finalidade é ele mostrar métricas. E a gente pode entender como métricas sempre dados, resumos de algo. Por exemplo, um total de certo tipo de... Vamos deixar mais palpável, né? Por exemplo, se eu estou falando de vendas, eu preciso, sei lá, o total de faturamento, de repente a média, né? O valor médio ali da venda. Então sempre vai aparecer esses indicadores de soma, total, média, valor máximo, valor mínimo. Pode haver, né, dependendo ali da área, do nicho, do mercado, algum cálculo específico, né, que vai gerar uma métrica importante. Então, tudo isso é o que a gente pode entender como análises, como as informações do dashboard. E essas informações, o que a gente precisa prestar atenção e identificá-las da maneira correta. Porque às vezes a gente está ali, né, no impulso de construir o dashboard e tal, e coloca ali, por exemplo, um gráfico, né, perfeito, todo ali limpo, né, bem interpretável, só que esquece ali de identificar o que aquele gráfico está mostrando. Porque um gráfico ele pode ter ali, né, os números, mas aqueles números são o quê? É valor, né, preço, é quantidade de algum produto, é uma média, o que é? Então, é muito importante que todas ali as métricas, os indicadores que o dashboard está mostrando, é importante que tudo ali seja bem identificado. Porque aí aquela questão, né? A gente
bate o olho ali, perde poucos segundos olhando o dashboard, a gente já consegue discriminar o que é cada análise, cada número que está sendo representado ali. Então, por isso que é importante essa identificação, né? E um terceiro detalhe que a gente pode aqui comentar é a questão da clareza das informações ali do dashboard. Porque a gente agora entrou no mérito das análises. Existem diversas maneiras para a gente representar uma análise dentro do dashboard. A gente pode representar através do que a gente chama, né, comumente falando por aí, os cartões, que é você associar valores ali de alguma célula, um resultado importante que você obteve numa célula do Excel, a uma caixinha de texto. Então fica aquele valor destacado, aquele resultado importante que precisa aparecer no dashboard. Essa é uma maneira de representar uma análise dentro de um dashboard. Outras maneiras, a gente tem aí que é muito comum de aparecer, que é o gráfico, e tem a terceira maneira que seria através de uma tabela mais resumida. E o gráfico, né? Vamos pegar um pouco aí de cada um. O gráfico, por que a gente acaba optando, e é o que geralmente sempre acaba aparecendo nos dashboards, o gráfico. O gráfico é uma maneira muito boa, muito visível de a gente comparar ali dados, né? A visibilidade é muito grande. Então, sempre que a gente quer ali, tem uma análise em que a gente precisa ou comparar dados, ou analisar performance, desempenho, ou analisar a evolução ao longo de um período. Então, os gráficos, eles se empregam ali uma excelente opção para a gente colocar no dashboard, porque visivelmente a gente tem ali isso, a demonstração daquela informação. Só que aí que vem o detalhe importante que eu estou comentando aqui da questão da clareza, né? Quando a gente gera um gráfico, para a gente gerar um gráfico dentro do dashboard, a gente precisa de três coisas. Analisar três pontos que são importantes. Primeira coisa, qual que vai ser o tipo de gráfico que eu vou utilizar? Segunda coisa, o gráfico que o Excel gerar para mim, eu vou ver realmente o que é necessário ser representado nesse gráfico. Terceira coisa, vem a questão da personalização. Eu posso, a partir do momento que eu gerei um gráfico, pensar em personalizar, que geralmente a gente faz essa personalização adicionando até imagens a esse gráfico, que fica cada vez mais ali claro, né? Contribui para essa clareza, né? Para essa visibilidade ali do que quer ser mostrado. Então são esses três pontos. Então, a partir do momento que a gente define que vai utilizar o gráfico para uma análise, a gente tem que se preocupar com esses três pontos. Os três pontos são o tipo do gráfico, os dados que serão realmente mostrados nesse gráfico e a personalização. E o tipo de gráfico, o que vai definir? Vai depender muito do que quer ser mostrado. Se eu tenho ali uma análise que vai ser ao longo de um período, eu vou querer mostrar uma evolução. Então, geralmente, o que é mais empregado é o gráfico de linhas, porque o gráfico de linhas a gente consegue enxergar a curva, né? Curvas, picos, então ele é bem próprio quando a gente quer representar a evolução. Temos também como exemplo, quando a gente quer comparar dados, a gente pode fazer essa comparação de dados através de um gráfico de barras, um gráfico de colunas ou um gráfico de pizza no Excel, que são, na verdade, são os gráficos mais ali utilizados ali dentro do Excel, né? O gráfico de pizza, o gráfico de coluna, o gráfico de barras, o gráfico de linhas e tem também o gráfico de rosca, que é uma variação do gráfico de pizza, né? Mesma coisa. E além disso, o que é interessantíssimo dentro do Excel é que a gente consegue criar gráficos personalizados, até gráficos que nem existem dentro dele mesmo. Então, para a questão de comparação de dados, a gente pode optar por gráfico de colunas, gráfico de barras e gráfico de pizza ou de rosca.
Mas também dentro dessas opções, a gente tem que tomar cuidado com o número de informações, de dados que a gente vai ter que comparar. Porque, por exemplo, se eu tenho um gráfico de pizza, eu tenho ali de informações 7 dados para serem comparados. Já num gráfico de pizza já é muita coisa. Porque o Excel vai me mostrar tanta fatia naquela pizza que já não vai ser bem interpretável. A gente não vai conseguir enxergar, não fica tão visível. Aí impacta na clareza. Então, aí no caso, o que seria necessário? O gráfico de pizza a gente utilizar ali para no máximo 3, 4 análises. Já a gente poderia substituir o gráfico de pizza pelo gráfico de barras ou gráfico de colunas. Até isso me faz lembrar um caso de um dashboard que eu fiz, que era para uma empresa que faz assessoria e consultorias no ramo da indústria química, né? E ela, inclusive, eu fiz um sistema dentro do Excel realmente para eles, dentro do próprio Excel, fazia ali todo o cadastro dos clientes da empresa, dos representantes que faziam a venda, né, da empresa. Tinha toda a parte de cadastro em geral, inclusive até das representadas, os fornecedores deles. E aí, enfim, o próprio sistema já gerava pedidos. Então, para cada venda ali que a empresa fazia, o próprio sistema ali já gerava um pedido. Então, gerou ali um banco de dados gigantesco, né? Gerou vários dados. E aí foi feito em cima desse trabalho um dashboard. Por quê? Porque a empresa precisava ali da visibilidade sobre as vendas dos clientes. Qual é o cliente que eu mais vendo? Né? Qual é o fornecedor que está sendo mais solicitado ali, né? Que eu estou acionando mais ele porque ele a revendia, né? Pegava ali do fornecedor e revendia para os clientes. E aí, no dashboard, eu fiz um gráfico de pizza. Por quê? Porque a empresa, na época que eu fiz, ela tinha 4 fornecedores. Eram 4 empresas ali que sempre atendia ela. E eram fixos. Então, foi feito ali a comparação de qual fornecedor, né, fornecia mais ali em dado período. E eu fiz um gráfico de pizza porque eram 4 dados. Mas aí a empresa foi crescendo, né? Ela foi representando mais fornecedores. Então ali ela chegou a ter 7 fornecedores. E aí o gráfico de pizza já começou a não ficar legível. Por quê? Porque as informações já não ficavam ali, começava a espremer. Era tanta fatia na pizza que não ficava visual. Então eu fiz a substituição desse gráfico de pizza por um gráfico de colunas, porque facilmente a gente enxerga ali 7 barrinhas. A barrinha que estiver maior, com a indicação do valor ali em cima, pronto, já fica claro, né, a comparação entre eles. A gente já enxerga 7 barrinhas ali. Então esse é um exemplo quando a gente fala em clareza, que é um detalhe importante para se preocupar dentro do dashboard, né? E, além disso, falando dentro de clareza, análise por gráfico. Então, essa definição de você colocar ali qual que é o melhor tipo de gráfico para a análise que eu vou fazer é um ponto importante. E a partir do momento que você define esse tipo de gráfico, o que é importante? O Excel é super simples gerar um gráfico. A gente seleciona ali a tabela que a gente tem, vai ali no inserir, seleciona o gráfico que a gente quer, pronto. O Excel ele já gera automaticamente para nós. Só que acontece, o gráfico que ele já gera para nós, ele vem muito poluído. E às vezes nem é bem do jeito que a gente quer. Então o que a gente precisa fazer? Qual que é o trabalho que a gente precisa fazer em cima? É limpar esse gráfico, deixá-lo aí de uma forma em que a gente se tenha clareza ali das informações. Porque em muitos casos ele gera um monte de linhas ali no fundo, ele gera valores no eixo vertical, valores no eixo horizontal, ele
ele pode gerar ali título, legenda, e isso dentro de um dashboard, ainda mais quando a gente tem um dashboard em que a gente tem um certo número de análises um pouco maior, né? Bastante análise, bastante informações, isso acaba poluindo, afetando ali a interpretação, a visibilidade dos dados. Então a gente precisa dessa parte de fazer essa limpeza do gráfico, né? Retirar, deixar ali só realmente o que é importante. Por exemplo, o exemplo que eu dei agora há pouco. Eu tinha ali 7 fornecedores para representar a quantidade que foi fornecida ali de produtos de cada um. O que é interessante então para mim colocar no dashboard? O nome dos fornecedores na parte de baixo do gráfico, as 7 colunas, que cada uma vai ter um tamanho, vou conseguir comparar, e em cima de cada coluna o valor de cada um, a quantidade de cada um. Ponto. É só isso que eu preciso no gráfico. Então, essa parte da limpeza do gráfico é muito importante. E tem a terceira parte, porque daí vem aí a questão de você cada vez mais gerar mais impacto naquela sua apresentação do dashboard, que é você personalizar de alguma forma. Que a grande maioria a gente consegue fazer personalização com imagens até. Então, por exemplo, você quer destacar dentro desse exemplo que eu estou dando do gráfico de fornecedores, você quer destacar qual que foi o maior deles, o que fornece mais produtos. Então você pode, por exemplo, inserir uma imagem no topo da coluna, uma indicação ali diferente, no topo da coluna do fornecedor que de fato fornece ali mais produtos. Então já é uma coisa que você vai olhar aquele gráfico de colunas, onde tiver ali o elemento que você colocou, já fica mais destacado. E aí é interessante que é aí que a gente vem da questão de surpreender, né? A pessoa olha aquele dashboard e fala, nossa, isso aqui foi feito no Excel mesmo? Nem parece. Porque essa é a vantagem do Excel, ele permite essas personalizações. Inclusive, na aula de terça-feira agora, na próxima terça, porque toda terça-feira tem a nossa aula mão na massa dentro do YouTube, onde eu abro o Excel e desenvolvo ali assuntos relacionados ao dashboard. Nessa aula de terça, vai ser construído um dashboard com um gráfico que nem existe dentro do Excel. Então essa que é uma grande vantagem do Excel, né? E se a gente for pensar, um dashboard não deixa de ser ali uma apresentação, né? Uma apresentação, um relatório. Então, quanto mais a gente deixar ele visual, impactante, é melhor. Então, esse seria o terceiro detalhe que eu estou falando aqui, que é a questão da clareza, tá? E temos, inclusive, a questão de que inclusive perguntaram no Stories para mim agora há pouco, um dashboard pode ter uma tabela? Sim, o dashboard pode ter tabela. Inclusive, na aula desta terça-feira, dessa semana, eu fiz um dashboard com uma tabela. O que só é importante é que essa tabela é a mesma história do gráfico. Ela esteja limpa, com informações ali claras e objetivas. Porque se é para dar, por exemplo, ali representar o que se representaria numa planilha do Excel, você colocar dentro ali do dashboard, aí já não dá certo, né? Não fica ali visível as informações. Porque a ideia do dashboard é a gente ter a visibilidade total dos nossos dados, dos nossos resultados, para se tomar decisões, né? Agora vamos ao quarto detalhe aqui, que é a questão de padronização. Então a gente falou, né? A questão de alinhar o objetivo do dashboard, as análises. Falamos também da importância de se identificar quais são as análises. A terceira coisa que a gente falou é da clareza, que inclusive a identificação das análises até contribui para a clareza. E agora a gente vai entrar no ponto da padronização, que a padronização também, de fato, impacta na clareza. E a padronização é muito importante, porque aí ela já mexe muito também com o aspecto visual. Além de ter um impacto da interpretação dos dados, ela tem um impacto visual ali da sua apresentação, do seu relatório. E o que a gente pode falar sobre padronização? Aqui entra as questões estéticas, né? A gente pode falar aqui do tipo da letra, da fonte que vai ser usada ali no dashboard.
Porque você vê ali, quando a gente entra no Excel, tem diversas fontes. O que seria ideal? Você escolhe ali uma fonte, uma ou duas fontes, por exemplo, uma fonte eu vou usar para título, a outra fonte eu vou usar para o restante de todos os dados. Ou você trabalha com uma única fonte. Então, isso ajuda a questão ali de facilitar a interpretação. Até o que geralmente acaba aparecendo dentro dos dashboards são a gente utilizar fontes que são mais informais, entre aspas, né? Elas são mais ali as fontes que a gente chama de fontes sem serifas. O que seriam essas serifas? A gente pode fazer a comparação de duas fontes que todo mundo praticamente está familiarizado. Por exemplo, a gente tem a fonte Arial, que tem em qualquer Office, e tem a fonte Times New Roman. A Times New Roman, por exemplo, é uma fonte que ela é serifada, que a gente chama. Porque se você olhar cada letra, ela tem umas pontinhas. Cada letra, sei lá, qualquer uma, a letra A, a letra T, B, C, você vai ver que cada uma tem umas pontinhas. Já a letra Arial, por exemplo, não tem. Simplesmente o traço ali feito da letra e ponto. Então, dentro de fontes, há essa discriminação, né? As fontes serifadas e as sem serifas. O que geralmente a gente vê no dashboard são fontes sem serifas. Mas como que vai definir isso? Depende muito ali do assunto, do nicho, da área de atuação da empresa. Inclusive, você pode até se basear a empresa, a logomarca dela, né, a identidade visual da empresa. Como que é a fonte dela? Porque daí você pode se assemelhar ou ter exatamente o nome da fonte que a empresa usa para você utilizar ali dentro do seu dashboard, ou você pode achar uma aí que se aproxime com a identidade visual da empresa. Mas o que geralmente aparece nos dashboards são essas fontes sem serifas, tá? E falando também de padronização, tem a questão da fonte e também do tamanho das fontes. Tamanho ali das letras, dos resultados. Então, por exemplo, ali num dashboard a gente vai ter a identificação das análises. A identificação, o que é importante? Sempre manter ali um padrão. Se você colocou ali o tamanho 20 para a letra da identificação, você usa tamanho 20 em todas as identificações. Se você colocou ela em negrito, você colocou ela sublinhado, você mantém esse padrão em tudo. Porque daí a hora que a gente olha aquele dashboard cheio de análises, se já tem um padrão da identificação do que é cada análise, fica facilmente o nosso olhar ali dentro do dashboard, a gente já vai passando por cada análise rapidamente. Até é interessante, de repente, para identificar, eu costumo fazer bastante isso, identificar ali cada análise com um ícone, uma imagem ali que representa o assunto que está sendo abordado. Aí fica bem interessante. Então, tem essa questão do tamanho das letras. Então, você define o tamanho das letras para identificação das análises. As letras que estão formando os valores dentro do gráfico, ali você usa sempre o mesmo tamanho. O eixo do gráfico, enfim. Tudo onde aparece os textos é interessante manter sempre um padrão. Que aí sim você vai ter ali um bom impacto visual. Porque além do dashboard estar cumprindo com a sua finalidade de trazer a visibilidade das informações, você também vai ter um aspecto visual, uma apresentação ali visualmente, né, bem surpreendente, que é como eu costumo falar, né? E além disso, tem também a questão do quinto detalhe, que é a questão de a gente utilizar segmentação de dados dentro de um dashboard. Segmentação de dados, o que a gente pode entender? É filtro de dados, filtrar informações. É interessante ter esse recurso dentro do dashboard. O que a gente acaba vendo bastante é o próprio recurso que o Excel chama segmentação de dados, que é onde tem aqueles botõezinhos que a gente consegue extrair esse recurso dentro de uma tabela dinâmica, por exemplo. Então, são os botõezinhos do dashboard, que automaticamente a gente pode ter uma segmentação ali por mês, por ano, por setor, por colaborador da empresa, enfim. Aí, conforme a gente clica nesse botãozinho, todo o dashboard vai
se mexer. E qual que é a vantagem de a gente ter uma segmentação de dados dentro de um dashboard? A gente consegue ali dentro de uma única tela, uma única janela de visualização, vários cenários, vários modelos de relatórios. A gente só tem botõezinhos para a gente apertar e automaticamente a gente já tem a mudança desses cenários. Então você vê, o dashboard, se a gente não tivesse o dashboard, a gente teria essas análises, então, esses cenários, o quê? Em páginas de relatórios, em várias tabelas, a gente teria em apresentações de slides no PowerPoint. Quem nunca aqui, né, já precisou gerar um relatório para a empresa, e até um relatório que ele tem uma certa frequência, né? Você precisa gerar esse relatório, vai variar conforme a empresa, mas semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, por trimestre, por semestre. Enfim, de todo jeito você tem o trabalho ali de reunir informações, aí de repente gera um gráfico dentro do Excel, joga no PowerPoint e joga todas as informações ali no PowerPoint. Então você tem ali uma apresentação dentro do PowerPoint de vários slides para representar aquele relatório que vai ser apresentado numa reunião para o seu gerente, para o seu chefe. Ou, se não é através de uma apresentação de PowerPoint, você tem ali várias páginas de relatório, várias tabelas. Ali dentro do seu arquivo de Excel, você tem várias planilhinhas ali dentro. Você fica acessando, fica caçando informações. Então, tudo isso que eu estou falando agora, a gente consegue solucionar com a existência de um dashboard. Um dashboard vai substituir toda essa trabalheira que a gente tem no dia a dia. Um dashboard, ele é um relatório, é uma apresentação. E é uma única tela em que a gente já tem vários cenários. Por isso, deste detalhe que eu estou falando agora, que é a presença de uma segmentação de dados. E a segmentação de dados, a gente pode fazer ela de diferentes formas. Tem o próprio recurso segmentação de dados dentro do Excel, que a gente consegue extrair de tabelas dinâmicas, deixar já facilmente aqueles botõezinhos. A gente pode, dentro do Excel, a gente tem o que ele chama de controles de formulário. Eu não sei quem já viu aqui no Excel aqueles botões de opções que tem aquelas bolinhas, sabe, igual questões de múltipla escolha, que a gente às vezes acaba preenchendo algum formulário na internet, tem lá para preencher as bolinhas, né? Tem aquelas caixinhas para marcar com o Vzinho. A gente tem aquela caixinha de lista, que a gente tem ali a setinha para apertar e ele já abre uma lista para nós. Inclusive essa caixinha, que é o que o Excel chama de caixa de combinação, eu mostrei na aula de terça-feira desta semana, no dashboard de controle de tarefas. Então já está lá no meu canal do YouTube para ver. Então, existem várias formas de a gente segmentar os dados. E aí, qual que é o principal objetivo disso? É de a gente ter ali no dashboard vários cenários para serem analisados. Cenários desde quando a gente fala em períodos, quando você tem ali uma segmentação por meses. Então, por exemplo, a hora que eu clico no mês de janeiro, todas as análises que estão sendo mostradas ali estão pertinentes ao mês de janeiro. Ah, não, mas agora eu quero ver o mês de março. Você clica no mês de março, automaticamente tudo que você está vendo ali está sendo mostrado pertinente ao mês de março. Então, em uma única tela, você tem diversos cenários. E isso pode ser feito por período ou por outro assunto que seja importante para a empresa. Como eu já falei, inclusive, no início aqui do dashboard que eu vou fazer para um cliente que eu tive a reunião com ele essa semana na quarta-feira. Ele quer uma segmentação por setor. Ele é um gerente, tem que tomar conta de 3 setores ao mesmo tempo. Ele quer ter a visibilidade ali dos indicadores que são pertinentes a cada setor. Então, dentro de um dashboard só, ele vai conseguir essa visibilidade. Tá ok? Então, esse é o detalhe, o quarto detalhe que eu estou falando aqui, que é a questão de a gente pensar, ou melhor, o quinto detalhe de a gente pensar na questão de colocar uma segmentação de dados
dentro do dashboard, ou seja, um filtro de dados, alguma maneira de se filtrar, ok? E temos o sexto detalhe, que é a questão, aqui é um detalhe mais, ele até é um detalhe que trabalha mais nos bastidores ali, dentro do Excel, que no Excel, qual que é esse detalhe primeiro, né? É de a gente travar os objetos que estão presentes ali dentro do dashboard. Porque, ainda mais um dashboard, né? Quando a gente vê um dashboard cheio de botãozinho, a gente já fica ali com a mão, né? Tentada a ficar apertando todos os botõezinhos que tem no dashboard, né? É muito, inclusive é legal, é divertido fazer isso, né? Só que acontece, às vezes, na hora de a gente movimentar ali pelo dashboard, com o nosso mouse mesmo, às vezes a gente pode clicar, selecionar em algum objeto ali, algum gráfico, algum texto, alguma imagem ali dentro do dashboard e vai acabar deslocando, desconfigurando. Então, para evitar esse tipo de problema, é que existe dentro do Excel a funcionalidade de a gente bloquear esses objetos. Porque daí a gente vai tentar clicar com o mouse ali em cima de um gráfico, em cima de um texto, e ele nada vai acontecer. A pessoa não vai conseguir selecionar. Então você vai evitar que por algum engano ali algo seja modificado dentro do dashboard que foi trabalhado ali. Então é um recurso muito interessante. E é recurso do Excel padrão, fácil, né? Dentro do Excel a gente tem algumas maneiras de se travar uma planilha, né? Um arquivo. A gente tem, só para dar um exemplo aqui, a gente tem a opção de travar, colocar uma senha para acessar logo quando o arquivo é aberto. Essa é uma opção que o Excel mesmo nos dá. A gente tem a opção de travar regiões da nossa planilha. De uma planilha ali você trava ali regiões, locais que não podem ser mexidas, né? Falando de células mesmo. Ele dá também a opção de travar os objetos, que é o que mais se aplica na questão do dashboard, né? O dashboard a gente pode entender como objetos tudo, né? Gráfico, caixas de textos, imagens, os controles de formulários que podem ser utilizados. Tudo isso são objetos. Então ele permite a gente bloquear isso. E tem o travamento, a questão de acessos a uma planilha, a outra, a gente pode fazer com o VBA, inclusive, que é a programação dentro do Excel. Então, por exemplo, isso acontece bastante nos trabalhos. Já fiz recentemente eu fiz 2 trabalhos para uma empresa em que ela precisava de um bloqueio do acesso à base de dados. Então, o dashboard todo mundo ia acessar para visualizar ali o cenário, o que estava acontecendo com as análises e tudo mais. Agora, a base de dados eram determinadas pessoas que teriam que acessar ali, porque é da base de dados que surge o dashboard. Então, ali é um negócio meio delicado, tem que ser... É o ideal que muitas pessoas não fiquem pondo a mão. Então, no caso ali, ela restringiu o acesso a determinadas pessoas à base de dados. E isso a gente consegue fazer dentro do Excel também, utilizando o VBA. Ok? Então, essa questão dos travamentos é um detalhe. E o último detalhe é a questão da base de dados do dashboard estar bem preparada, estar no formato adequado. Porque o dashboard é o layout, é o resultado final da obra, é a nossa apresentação ali. Só que ele não surge do nada, ele surge de uma base de dados. Ele vem de dados, a gente precisa de dados para gerar um dashboard. Então, o dashboard, pensando nessa flexibilidade que ele tem, né, de demonstrar vários cenários, vários resultados, a gente consegue segmentar de diversas formas um dashboard. Só que toda essa funcionalidade que a gente consegue trazer para um dashboard, todo esse benefício, só é possível se a gente tem ali uma base de dados, que é onde origina toda a estrutura do dashboard, se a gente tem uma base de dados ali bem estruturada, bem organizada, o mais unificada possível ali na questão das informações. Então, com este formato,
a gente consegue sim ter resultados surpreendentes ali no nosso dashboard em si, na parte do layout, que é o dashboard propriamente dito. Então isso é muito importante, porque se a gente faz um dashboard, pode ser um dashboard, nossa, um dashboard com um visual excelente, né? Uma apresentação linda, vários gráficos, vários resultados importantes, mas na hora de verificar ali os cenários, fazer a segmentação ali por um período ou por outro assunto que seja, você precisa ainda trabalhar ali nos gráficos. Por exemplo, esse gráfico estava pegando de tal tabela, agora que você quer uma informação diferente, eu preciso então gerar um gráfico da outra tabela. Então aí não funciona, aí perde totalmente a finalidade do dashboard. Porque o que é interessante? A gente construir um dashboard, a gente até tem um certo trabalho, dependendo do nível do dashboard, da quantidade de informações que ele tem que apresentar, das funcionalidades que ele vai precisar ter, dá um certo tipo de trabalho. Leva-se um tempo para fazer. Mas é um tempo que você vai perder uma vez só. Depois, esse dashboard, o único trabalho que vai ser feito é alimentar os dados ali na base. Alimentando os dados ali na base, o dashboard todo vai fazer todo o trabalho sozinho. Agora, se toda essa estrutura, essa construção do dashboard não foi feita da maneira adequada, aí não vai adiantar nada, porque você vai perder tempo a cada análise diferente, a cada cenário diferente que precisa ser analisado, você vai precisar ficar fazendo alterações ali dentro do dashboard. Então aí já perde totalmente a finalidade, o benefício que um dashboard traz. Perde totalmente. Por isso que é importante sempre estruturar da maneira correta para que você sempre tenha o quê? A otimização do tempo, otimização dos dados ali, da visibilidade dos dados, uma organização melhor dos dados, a visibilidade maior. Que é essa que é a principal finalidade de um dashboard. Ok, pessoal? Falei pra caramba aqui, né? Se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar aí no chat, tá? E com isso, esse que era o tema que eu queria passar para vocês hoje. Então, esse bate-papo foi mais essa questão de a gente frisar o que realmente é um dashboard surpreendente. É aquele dashboard que vai cumprir com a sua finalidade, que vai concentrar ali os dados, permitir a nós uma visibilidade maior ali das informações, enxergar até coisas que a gente não enxergava pelo fato ali de ter muitas informações espalhadas em vários cantos. Então esse que é o objetivo principal. Foi hoje que eu comentei então de 7 detalhes que não podem faltar para que você construa um dashboard que cumpra com essa finalidade. Ok? Então, agradeço aí a presença de todos e nos vemos. Agora, nosso próximo encontro ao vivo vai ser terça-feira lá no YouTube. Às 8 da noite já tem a nossa aula Mão na Massa. Inclusive, no tema dessa próxima terça-feira, eu vou mostrar como construir um gráfico que não existe dentro do Excel. Isso, um gráfico que vai ser colocado dentro de um dashboard, ok? Então, com isso, finalizamos e obrigado, boa sexta-feira aí para todo mundo.